Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji. Nesse vídeo que marca o sexto episódio da nossa temporada do segundo semestre de 2021 e que está sendo gravado aqui nesse dia 7 de outubro. E sempre lembrando que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E no episódio de hoje, nós vamos falar então sobre o escândalo do Pandora Papers, que foi uma descoberta que foi feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, cuja sigla em inglês é ICIJ, que analisaram os vazamentos que vieram de documentos do setor financeiro, e descobriram, revelaram o envolvimento de diversas autoridades e celebridades pelo mundo inteiro, na criação de empresas offshore, ou contas offshore, em paraísos fiscais. Certo? É um escândalo que acabou envolvendo, por exemplo, o nome do ex-ministro da Inglaterra, o Tony Blair, envolveu também o atual presidente do Chile, o Sebastián Piñera, e também até envolveu o caso da cantora Shakira, embora esteja envolvida no mundo da música, com suas canções, também ela é acusada por sonegação fiscal. Certo? E é também uma situação então que revela então uma prática que existe então no mercado financeiro internacional, que embora seja considerado legítima na maioria dos países do mundo, é obviamente uma operação muito suspeita, porque é uma operação que obviamente ela serve para ocultar patrimônio, e serve também para ocultar a origem de algum recurso que está sendo transferido de um lado para outro. Então, por isso também que esse tipo de operação ela acaba sendo também envolvida com das empresas offshore, acaba sendo relacionada com empresas de fachadas que são usadas, por exemplo, para encobertar casos de corrupção, usada para cobertar lavagem de dinheiro, usada para cobertar sonegação fiscal, agora há pouco, e também é utilizada por países poderosos no mundo para ajudar a ocultar o financiamento de golpes de Estado em outros países. Certo? Então, são operações obviamente, deviam ser consideradas irregulares, deviam ser completamente impedidas, certo? Bom? Mas é aquela história do crime do rico branco. Embora, por exemplo, para o cidadão comum, no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, se for negro e se for pobre, se for pego roubando uma galinha, se tem risco de passar anos na cadeia, enquanto para esses casos de crime branco se faz todas as bondades, para não ser considerado ilegal, certo? Então é dessa forma, que esse escândalo do Pandora Papers acaba revelando também um fato importante aqui no Brasil, que entre os envolvidos nesse escândalo nós temos também o caso do ministro da Economia do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, e também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então são duas autoridades responsáveis pela condução da economia do Brasil, mas também foram flagrados nesse processo porque eles criaram também empresas offshore em paraísos fiscais, certo? Que geram um óbvio conflito de interesse, porque como o dinheiro que está guardado nessas contas, esses milhões de reais, que viram milhões de dólares no exterior, estão lá guardados em dólares, então com a alta do dólar que aconteceu aí durante todo esse período do governo Bolsonaro com Paulo Guedes, ela acaba sendo valorizada nesses valores do exterior, porque com a alta do dólar significa o quê? Significa dólar desvalorizado e o dinheiro em dólar fica valendo mais, comparado com o real, Por isso que essas contas offshore do Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, durante todo esse período que teve alta do dólar aqui no Brasil, acabou gerando lucro individual para os dois. Certo? Bom, e isso que acaba coincidindo então com todo esse período que o Paulo Guedes ficou fazendo a propaganda que é bom ter dólar alto, ele faz o discurso lá que dólar alto é bom para todos, bom, certo? Mas foi o período que coincidiu também com o maior lucro que teve em suas contas nos paraísos fiscais,
tá, com suas empresas offshore em paraísos fiscais, tanto no caso do Paulo Guedes quanto Roberto Campos Neto. Tá? Tanto que a estimativa é que o Paulo Guedes teria tido nesse período então um lucro de 14 milhões de reais. Tá? Só que essa alta do dólar que ele ficou fazendo propaganda que é bom ter dólar alto. Tá? Tá certo? E isso gera então esse conflito de interesses que obviamente é ilegal. Tá? Tanto que isso está escrito no Código de Conduta da Alta Administração Federal, tá? Aqui do Brasil, tá? Onde tem o artigo 5, né? Que ele fala lá de, né, cuidados, né, que as autoridades públicas devem ter, né, com as operações que eles têm, né, fora do cargo, tá? Onde já tem lá no artigo 5, né, inciso 2, parágrafo 1, né, que fala claramente que é vedado, né, à autoridade pública o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental da qual a autoridade pública tem informação privilegiada, ou seja, da qual ele pode se beneficiar da própria decisão dele. Tá? Bom, que é um óbvio conflito de interesse, porque as atitudes que Paulo Guedes então teve para promover o dólar alto gerou lucro para ele mesmo. Né? Bom, tá certo? E são atitudes que prejudicaram o país como um todo, tá? Porque como está aquela também desgovernança do Bolsonaro, né? Que está atrelando lá, né? Está fazendo a Petrobras atrelar o preço do combustível, tá? O preço do petróleo à cotação do dólar. Tá? Então, dólar alto tem como consequência também o aumento no preço dos combustíveis, tanto da gasolina quanto o óleo diesel. Tá? E também está gerando aumento também no gás de cozinha. Tá? Então, toda a explosão de preços que teve aqui no Brasil, né? Tá certo? Da alta do combustível, alta do gás de cozinha, tá? Aumento do combustível também gera, né, aumento dos produtos que são transportados pelas estradas do país, então também leva a aumento também dos produtos em geral, inclusive de alimentos, da qual o povo está passando fome hoje, né, tá certo? Então essa medida prejudicial para todo o povo brasileiro, tá? Tanto aqui em Tocantins, quanto em Goiás, quanto em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amazonas e assim por diante, tá bom? Está prejudicando todo o país inteiro, mas está sendo benéfico, está sendo lucrativo para Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. Tá? Bom, tá certo? É aquele fato que é bem revelador do caráter, de novo, que eu sempre falo, da elite canalha, né? Que é chamada pela elite do atraso, pelo Gessé Souza. Tá? Bom, tá certo? Porque são pessoas, então, que não estão nem aí, elas não têm nenhuma noção de sociedade. Tá? Bom, tá certo? Então é uma situação então que você tem o quê? Uma elite canalha, tá certo? Que faz de tudo para prejudicar o povo, enquanto em troca ele acaba tendo lucro. Tá? Bom, isso foi só para Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, né? Ele acaba não sendo tanto, porque também acaba beneficiando um grupinho de amigos ricos perto deles. Tá? Tanto que as revelações do Pandora Papers também revelam que outros que foram beneficiados por essa abertura em offshore, né, de empresas offshore em paraísos fiscais, também tem o caso das empresas bolsonaristas, né, MRV, tá, tem o caso da Riachuelo, tá, até o Luciano Hang, dono das lojas Havan, também se valeu, tá, da abertura de offshore em paraísos fiscais. Tá. Então, na verdade, são medidas que prejudicaram o país inteiro para o benefício desse grupinho dos ricaços do Brasil. Tá? Bom, tá certo? Isso que aponta de novo para aquele caráter da elite canalha, tá? Que muitos acham estranho, porque eles são tão contra Dilma Rousseff e Lula, que no período eles tiveram também lucro. Tá? Mas a questão que as pessoas têm que começar a olhar, tá? Que essa elite canalha, tá? Ela não interessa apenas o lucro. Tá? Essas pessoas elas têm prazer em ver todo o resto da população também mais miserável para eles se sentirem bem. Tá? Bom, certo? Porque eles se vangloriam da desigualdade social. Tá? Por isso que com Lula eles não ficavam satisfeitos, com Dilma não ficavam satisfeitos, porque eles tinham lucro, mas também estava tendo, né, a população do Brasil também melhorando de vida. E isso eles não gostam. Tá? Certo? Isso que isso que mostra, na verdade, os verdadeiros parasitas no Brasil, tá?
aquela coisa do fascista, né? Dos fascistas do bolsonarismo, que eles gostam de apontar para os outros, né, os crimes, os defeitos que na verdade estão neles. Tá? É isso que o Paulo Guedes ficava falando lá toda hora, que servidor público é parasita, é parasita, é parasita. Tá? Tá bem óbvio agora que na verdade é ele e seu grupinho de ricaços brancos que são os verdadeiros parasitas do Brasil. E outro fato revelador também nessas últimas semanas com o escândalo do Pandora Papers, tá, é novamente, né, o caráter também da grande mídia brasileira. Tá? Você tem essa notícia então reveladora, essa notícia que todos os brasileiros deviam estar sendo informados, tá, que é a maior autoridade econômica do país nesse momento, tá, está agindo em causa própria, tá, enquanto ele faz medidas para empobrecer a população, enquanto ele fica mais rico em troca. Né? Bom, tá certo? Mas não aparece nada na grande mídia. Tá? Então os grandes jornais escondem. Tá? O Jornal Nacional também ignora as contas do Guedes e Campos Neto nos paredes fiscais. Tá? Cortaram os nomes deles no noticiário. Tá? Bom, mesma coisa com o Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, assim por diante. Todos eles, tá? Cortando o nome do Paulo Guedes, cortando o nome do Roberto Campos Neto, mas e fica desviando a atenção para outros fatos do escândalo, como ele vai falar o nome da Shakira. Né? Bom, tá certo? Mas falar de coisa que e tem impacto no Brasil, silêncio completo. Né? Bom, tá certo? Porque, no caso da grande mídia brasileira, o interesse maior deles, muito acima de informar o povo brasileiro, que é seu papel básico, ela tem um interesse muito maior, na verdade, em proteger os crimes dos ricos brancos do Brasil. Certo? E é isso que fica esse silêncio grande na mídia, que é só revelado então, tá, nos veículos progressistas aqui do Brasil, nos veículos independentes e progressistas do Brasil. Tá? Foram aqueles que eu passei lá das notícias do Brasil de Fato, Brasil 247, Rede Brasil Atual, Luiz Nassif e assim por diante. Tá? Bom, certo? Mas aí de repente você olha na internet, você vê, por exemplo, imagens de TV mostrando lá, dando destaque, né, na notícia do envolvimento do Paulo Guedes e do envolvimento do Ricardo Campos Neto, tá, no escândalo do Pandora Papers. Tá? Aí você pensa, poxa, finalmente esses vão falar sobre o assunto. Né? Mas a questão é que essas imagens, na verdade, não são da TV brasileira, elas são de uma TV espanhola. Tá? Bom, tá certo? Para vocês verem o nível, né, o nível da falta de caráter da grande mídia brasileira. Tá? Esse é o papel de desinformar o povo brasileiro, tá? Porque você tem então esse caso, né, em que por culpa dos grandes jornais do Brasil, por culpa da grande mídia brasileira, então você tem esse caso aí que acaba sobre o Brasil, que acaba sendo mais conhecido fora do Brasil do que pelos próprios brasileiros e brasileiras do nosso país. Tá? Porque muito antes de Bolsonaro, tá, a grande imprensa brasileira ela sempre teve esse seu papel principal, papel de deixar o povo desinformado, em vez de informar o povo. Tá? E por eles sempre terem tido esse papel, por eles sempre criarem esse clima de manter o povo sempre desinformado, tá, que o Brasil acaba se tornando então um ambiente ideal, tá, para se propagar facilmente as fake news no Brasil. Tá? Bom, que os arautos da grande mídia ficam toda hora falando que Bolsonaro é culpa do PT, mas agora vocês podem ver que na verdade é culpa da elite do Brasil. Tá? É culpa dos grandes jornais do Brasil. Porque se tivessem se ocupado ao seu papel básico de manter o povo informado, tá bom, seria muito mais difícil de propagar as fake news, as notícias falsas do Bolsonaro. Tá? Para vocês entenderem então que além do fora Bolsonaro quanto antes, tá, em nome da vida, em nome do bom senso, tá, o Brasil tem que entender também que os verdadeiros inimigos do povo brasileiro são também a grande mídia no Brasil, tá, os grandes veículos de informação, não os jornalistas, os donos dos grandes jornais, os donos da grande mídia, tá, e também a elite canalha do nosso país. Então, dessa forma, nós encerramos nosso programa de hoje. Tá? Sempre lembrando que, caso seja de interesse de vocês podem clicar aí no botão redondo que vai aparecer aí na lateral, no finalzinho do vídeo, tá? Para fazer inscrição no canal e assim ter acesso mais rápido às últimas informações do nosso espaço. Então agradeço a atenção de todos vocês, nos veremos novamente na semana que vem.